Bem, para falar sobre desafios éticos do uso da tecnologia para o aumento da performance humana, eu recebo Abby Everett. Ela é filósofa PhD e pesquisadora interdisciplinar associada à MIT Industrial e Performance Center. Abby, bom dia para você. Você me ouve? Abby, você me ouve? Sim, desculpa. Agora está funcionando. Muito obrigado por estar aqui conosco. É um prazer ter você aqui conosco. Então, sinta-se à vontade. Muito obrigada por me receber aqui. Está um pouco frio aqui em São Francisco, então eu gostaria de estar aí no Brasil. Bem, eu vou falar sobre alguns dos desafios éticos do uso da tecnologia para aumentar a performance humana, especialmente no local de trabalho. A gente sabe que a tecnologia é muito impressionante, como o Ian disse. E eu concordo com isso, mas não significa que também não tenhamos coisas para nos preocupar. Eu vou falar um pouco disso, é por isso que eu estou aqui. Porque mesmo se seja algo aceitável ou algo muito bom para adotarmos uma tecnologia como isso só vai ser verdadeiro se nós tivermos as perguntas que eu vou levantar hoje aqui. Nós estamos entender o que estamos fazendo ao usar essa tecnologia e por que estamos fazendo isso. E isso nos leva à primeira pergunta que precisamos fazer. Nós estamos falando sobre usar uma tecnologia para aumentar a produtividade humana. Mas a gente precisa pensar, a gente realmente precisa ou quer aumentar essa produtividade? E por quê? Por que a gente quer aumentar essa produtividade? 90 anos atrás, em 1930, devido ao crescimento da produtividade que eles já tinham, o trabalho que eles tinham seria encurtado. Ele achava que seria 50 horas de trabalho por semana. E as pessoas poderiam passar muitas horas aproveitando os frutos daquele trabalho. E não foi isso que aconteceu. E não porque a produtividade continuou aumentando e aumentou, mas é porque, mesmo com isso, e além disso, a maioria do mundo hoje ainda vive na pobreza e não está vivendo essa produtividade. Então, a compensação diminuiu e as horas de trabalho se tornaram maiores em muitas partes do mundo, especialmente aqui nos Estados Unidos. Então, a gente precisa se perguntar para que serve a produtividade? Se ela não melhora a vida daqueles que vivem na pobreza ou cria mais prazer, por que a gente quer aumentar a produtividade? Porque a gente pode não é uma resposta boa. A produtividade, o aumento da produtividade não vem de graça. Então, em termos de análise de custo-benefício, nós precisamos verificar o benefício que vamos ganhar do ponto de vista de sociedade ao aumentar a produtividade. A gente precisa saber se essa produtividade vale a pena. E nós precisamos verificar o que é esse benefício e quais são os custos associados a isso. Então, eu acho que são respostas abertas sobre o benefício, mas eu quero passar o meu tempo pensando um pouco sobre os custos. Qual o preço do aumento da produtividade? Aqui nos Estados Unidos, particularmente, a Covid fez com que muitas pessoas percebessem que a produtividade que eles estavam tentando manter durante a pandemia não era sustentável. E nós experimentamos uma mudança dramática, uma diminuição grande da força de trabalho. As pessoas estavam tentando se manter vivas enquanto estavam tentando completar as demandas do trabalho. Então, o que a produtividade está tirando da gente? Claro que nós podemos pensar, é por isso que precisamos aumentar a produtividade com a nanotecnologia, como o Nano estava apresentando. E por que a gente está preocupado com isso? Bem, claro que um tipo de preocupação seria sobre a segurança e que apareceu na pergunta agora. E como o Ian disse, tem muitos dados que dizem que
Algumas coisas são muito seguras, tem estudos significativos desse tipo de tecnologia. Mas se a gente falar da neurotecnologia em geral, é muito importante registrar que essas tecnologias ainda são novas e nós não temos dados sobre o uso a longo prazo, especialmente uma pesquisa controlada de centros médicos. Então, poderiam ter efeitos colaterais. Isso é importante quando a gente está falando do nosso cérebro. Mas existem também preocupações além da segurança. Eu quero tirar a segurança daqui. Como o Ian disse, o cérebro é um órgão muito complexo. Então, a gente não sabe exatamente o que a gente está fazendo quando a gente manipula o nosso cérebro. Ele mencionou que o RAM parece ser seguro e não vem com nenhum tipo de problema onde vai aumentar a armazenagem do cérebro e não vai diminuir a performance, mas muitas dessas tecnologias já tiveram esse problema. Então, a resposta geral é: qual é o custo desse tipo de tecnologia? Seria, não, isso não é seguro, enfiar alguma coisa no nosso cérebro. Mas o que a gente pode aprender em termos de capacidade é que a gente precisa otimizar isso. Otimizar é uma coisa, significa que a gente pode duplicar a performance de outras coisas e num sistema tão complexo quanto o cérebro, esse dispositivo se torna mais complexo também. Então, a gente precisa saber quais são essas trocas. Então, a tecnologia, a gente sabe que pode entender tudo isso, mas também tem perguntas sobre o que nós valorizamos. Então, por exemplo, mudar a forma como o nosso cérebro funciona poderia nos modificar e as nossas relações com as nossas experiências e habilidades e formas que a gente não pode prever ainda. Então, por exemplo, algumas coisas são valiosas porque elas são difíceis de serem atingidas. Então, a gente baniu por exemplo, as drogas usadas no esporte porque a gente quer verificar essa dedicação e trabalho dos atletas. Então, o que significa se a nanotecnologia tornar as coisas que são difíceis hoje em dia, que requerem trabalho, se elas se tornarem comuns? Então, tem essa pergunta em como ela pode mudar aquilo que valorizamos e é difícil saber antecipadamente o que isso significa. Então, isso me preocupa sobre a nanotecnologia. E é muito difícil entender porque a gente ainda não viu o que essas tecnologias podem fazer. É por isso que é um risco. É importante saber que essas tecnologias também levantam problemas sobre justiça. E imagine que essas tecnologias, a neurotecnologia, resolva todos os problemas. É seguro, é barato, não tem esses custos que eu estou falando. Se isso for verdade, a gente pode se perguntar qual a probabilidade dessas tecnologias estarem disponíveis para todas as pessoas. Eu sugiro que é mais provável de que essas tecnologias vão estar disponíveis pelo menos para um período inicial apenas para as pessoas mais ricas, as pessoas que já têm as maiores vantagens. E historicamente é assim que acontece. Alguma coisa maravilhosa sempre se torna apropriado e sempre é armazenado pelas pessoas com mais recursos. E esse acesso exclusivo, mesmo no começo, vai aumentar as desigualdades. Acredito que é realmente preocupante a relação entre esse tipo de dispositivo e as desigualdades. E existem outras preocupações gerais e usando essa nanotecnologia, mas eu quero focar o resto do meu tempo, os próximos minutos, sobre usando essa tecnologia no nosso local de trabalho para aumentar a produtividade. Porque usando a nanotecnologia no trabalho, gera essas preocupações, mas também vem com outras preocupações. Então, como eu mencionei, o aumento de produtividade é algo que a gente percebe, claro. Então, falando mais sobre a informação dos Estados Unidos, mas não deve ser diferente de outros países. De 1948 até 79, a produtividade, o pagamento das pessoas, ele
andou junto. No último século era a era dourada. Isso, tudo, os pagamentos e os trabalhos estavam crescendo. E as pessoas estavam sendo, se fossem mais produtivos, iam ganhar mais. De 79 até 2020, isso não é verdade. Vamos dizer que dos últimos 40 anos, a produtividade cresceu 3,5 vezes mais do que o pagamento. Então, o que a gente percebe é que as pessoas não estão sendo pagas por isso. Basicamente, o equivalente ao que os trabalhadores estão fazendo, trabalhando cerca de 3 horas a mais por dia. E isso, a gente está crescendo, aumentando a produtividade. Mas todos os ganhos dessa produtividade não estão beneficiando os trabalhadores. Então, imagine que os cientistas fizeram uma pausa. Imagina que a gente tenha isso. E que eles aumentem as horas por dia. Todo dia são mais 7 horas. E a gente não vai redefinir o dia, o que é noite, o que é meia-noite, ou o que é 3 da manhã. Eu quero dizer que, imagina que a gente trabalhe nessas horas diferenciadas. E a gente pode perguntar, o que a gente pode fazer com 3 horas a mais todo dia? A gente deve dedicar ao trabalho ou a alguma outra coisa? Ou alguma coisa de lazer? Algo que a gente possa imaginar. E também, quem pode decidir como que a gente vai dedicar essas 3 horas extras por dia? O que eu sugiro é que se a neurotecnologia pode nos tornar mais produtivos, como os trabalhadores são cobrados por isso, e também por outros fatores, nós podemos perguntar por que nós devemos usar essa neurotecnologia pensando em toda a produtividade, extrair toda a produtividade dos trabalhadores. E eu falei de alguns riscos dessa tecnologia e devemos perguntar por que a gente tem que pedir que os trabalhadores assumam esse risco em nome do aumento da produtividade. Nós não temos que pensar que eles têm que aumentar a produtividade e também trabalhar mais ou ganhar mais. A gente tem que dizer, eu sei que o seu trabalho tem essas horas X, mas se eu aumentar, digamos, 15 mais horas, mas eu não vou te pagar nada mais por isso. Você vai falar, isso não é certo. Mas eu diria que, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente agora trabalhando com alguns trabalhadores que estão fazendo algumas checagens de segurança nas lojas e eles não estavam deixando os trabalhadores ficar a mais e as bolsas deles eram checadas. Então, o sistema não permite que exista esse roubo de tempo. Então, nós pensamos naturalmente que se você pedir que o trabalhador trabalhe mais, você tem que pagar mais. Mas se você pedir aumento de produtividade por outros meios que não sejam por tempo extra, por que a gente não deveria aumentar o pagamento proporcionalmente para isso? Se os trabalhadores tiverem um potencial extra dentro deles por essa tecnologia, a gente pode pensar como essas horas extras mágicas é como se parece a decisão dos trabalhadores. Eles que gostariam, possivelmente, de usar isso para seus trabalhos, mas eu não acredito que eles fariam isso sem que sejam pagos a mais por isso, ou pelas horas extras. Então, eu, por exemplo, posso querer usar essa tecnologia para, por exemplo, ajudar meus filhos nas atividades do colégio ou para algum hobby. Então, eu acho que tem um conjunto importante de perguntas. Se a gente tiver esse tipo de tecnologia, por que a gente deve pensar que tem que ajudar as pessoas no trabalho? E se for para ajudar as pessoas no trabalho, quem decidiria sobre isso e quando? Eu quero também falar sobre... A gente pode
falar sobre a desigualdade. Isso, as pessoas que têm as melhores ofertas e vão se beneficiar dessa tecnologia, e isso vai aumentar a desigualdade entre as pessoas. E isso vai, com certeza, acontecer. E os trabalhadores mais vulneráveis vão ficar ainda mais vulneráveis. Então, a gente tem que pensar que a hierarquia vai ser fator predominante na questão do uso dessa tecnologia. Então, a gente tem que pensar que eles vão seguir direcionadores, mas mesmo que esses trabalhadores decidam, eu não vou usar essa tecnologia, vou usar o meu potencial extra, por algum outro motivo, então as pessoas mais vulneráveis no trabalho já são exploradas, e isso vai acontecer também com essa questão da tecnologia. Eu diria, eu acho que a gente tem que pensar seriamente sobre isso. O que a gente vai ganhar com essa tecnologia? E quem vai decidir como ser usado, onde ser usado e quando? Senão, a gente vai ter vários danos que vai piorar a desigualdade entre as pessoas e criar pontes. Então, eu espero que a gente precisa mapear todos esses danos e que isso nos dê ferramentas para fazer importantes perguntas que nós devemos levar a sério, se devemos usar essas tecnologias corretamente, de forma a fazer um mundo melhor, ao invés de somente aumentar essa desigualdade no mundo. E a gente tem que pensar por que a produtividade é o mais importante. Eu acho que eu tenho tempo ainda para as perguntas. Muito obrigada por me ter aqui. Muito obrigada, Abby. Ouvindo o que você falou, nós temos que entender que com a tecnologia que a gente já tem, isso já está acontecendo. Quando você pensa nos seus colegas que estão te mandando mensagem no WhatsApp, que você tem que estar online e pronto para responder a qualquer hora, mesmo nas suas horas de vagas. Isso está acontecendo somente com o telefone? Imagina se a gente tiver uma tecnologia melhor. Nós talvez não tenhamos liberdade para fazer essa escolha, como você falou. Sim, exatamente. Como eu falei, são perguntas acadêmicas que a gente já vê isso acontecendo. Sim, então nós temos outras perguntas aqui. Beto está perguntando: qual abordagem você sugere para a gente discutir em termos de filosofia o pagamento extra pelos líderes das empresas? Isso é uma boa pergunta. Uma das razões que os trabalhadores são pagos pela sua performance, a gente viu isso em 79 nos Estados Unidos, é que o poder do trabalho mudou, porque mudou os regulamentos, a gente tem os sindicatos, tem outros tipos de turnos e regulamentos que envolvem o trabalho. Então, existem perguntas sobre um trabalhador em particular, como que ele pode ajudar a si mesmo quando esse tipo de coisa acontecer. Então, eu penso que nós vemos uma coisa: quanto mais poderoso for o trabalhador, ele vai ter que assumir a responsabilidade como trabalhador. Eu vou falar, não vou falar dos mais vulneráveis, mas dentro de uma organização, os líderes e gerentes têm que ter a iniciativa e pensar sobre isso. E também, isso significa que os trabalhadores de empresas de tecnologia precisam insistir em desenvolver tecnologias
quando e como pode ser feito com responsabilidade. Então, os trabalhadores também têm que pensar nisso. Então, eu estou fazendo algo que é seguro? Então, isso também é responsabilidade que eu peço que tenham. E eu espero que isso tenha com meus colegas aqui, que eles também estejam pensando como que essas tecnologias, por exemplo, podem ser acessíveis para que não seja somente disponível para as pessoas ricas. Então, as pessoas que estão criando essa tecnologia têm que ter certeza que estão pensando em quando que isso vai estar disponível para todos no mundo. Então, quando a gente pensa no trabalhador individual, o que ele pode fazer, eu penso que realmente ele tem que pensar sobre a possibilidade que os trabalhadores não precisam ter uma alavanca, e isso provavelmente seja regulado pelos órgãos competentes e que se tenha conversa sobre isso. Eu penso que isso, nesse festival, a comunidade que inclui as pessoas nos negócios possam pensar se e como essas tecnologias podem ser adotadas com responsabilidade. Então, tendo uma conversa como essa, eu espero que um trabalhador específico que queira aumentar pontos com seus gerentes e fale: eu tenho uma tecnologia, mas vocês têm que pagar e saber como usar isso. Então, realmente, isso é complexo para todo mundo. Não tem uma resposta exata, mas a gente tem que pensar em cada trabalhador. Sim, isso é verdade. Beto tem outra pergunta. Nós estamos passando por uma pandemia. Como você vê a relação entre a pandemia e o trabalho? Isso é parte do que eu estou falando quando diz que a gente já viu um aumento expressivo na produtividade, mas ao invés de fazer com que a vida dos trabalhadores seja melhor, isso criou um tipo de demanda extra a mais. Então, se você está iludido que a pandemia do Covid gerou e exacerbou pressões existentes por cada vez mais produtividade, para não estar que você usa com as tecnologias disponíveis. Agora você tem que estar conectado e trabalhar o tempo todo. E isso é o que a gente pode nos perguntar. A gente pode parar com essa questão de crescer a produtividade, ter mais do nosso tempo, da nossa vida, com coisas que é a nossa vida. E pensando sobre produtividade, na forma como a gente vem pensando em mais demandas, isso piora a nossa vida. E isso cria essa atmosfera que a gente sempre está devendo alguma coisa, que a gente sempre tem que estar conectado. E isso não é um ganho, ter mais produtividade a esse custo. Então, isso é exatamente a preocupação que me faz pensar que a gente tem que entender o que a gente quer cumprir com esse aumento de produtividade. O preço é muito alto. Juliana está perguntando como que a legislação atual pode nos ajudar a assegurar que essas tecnologias não vão aumentar as desigualdades sociais. Eu penso que uma das preocupações principais, que a gente vê historicamente, que a produtividade aumenta, e isso aumenta também a desigualdade. E a tecnologia tente também fluir para um cenário mais favorável, mas se a gente vai ter justiça na distribuição dessa tecnologia, se a gente achar uma forma que todo mundo possa ver vantagem e que não venham com desvantagens em particular, eu não sem entrar em detalhes, a gente tem que pensar se, primeiro, nós precisamos
regular a distribuição dessa tecnologia. Essa tecnologia vai ser uma forma importante que as pessoas vão ter para, por exemplo, lidar com algumas capacidades chaves que são necessárias para navegar no mundo moderno ou para ter melhores resultados dessa tecnologia que a gente possa imaginar. Nós temos que pensar em algo do tipo, como que a gente pensa em educação pública, que é algo que as pessoas têm o direito. Se essas tecnologias vão fazer as coisas boas que a gente pode imaginar, então nós temos que pensar que é uma questão de justiça, que todos tenham acesso a isso. Mas também nós temos que pensar e nos assegurar que, independente da situação que as pessoas estão sendo obrigadas a usar, que isso é outra coisa que a gente vê, que são melhorias disponíveis, a gente pode ser pressionado para isso na sociedade. Então as pessoas vão falar, eu não quero fazer isso, eu quero seguir minha vida da forma como a biologia me fez. Isso vai ser uma desvantagem. As pessoas vão ser discriminadas e vão ter menos oportunidades. Então, nós queremos ter certeza de que a gente vai chegar a uma situação em que as pessoas elas não sejam prejudicadas com isso. Pensando numa pressão social no uso dessa tecnologia. A gente não quer ver isso. A gente não quer ver um caso em que as pessoas têm que usar essa tecnologia para que elas sejam mantidas. Isso provoca, por exemplo, uma pandemia de ansiedade. Então, é importante esse tipo de pergunta sobre o tema, para que possamos nos assegurar de que a gente não vai criar um novo tipo de desigualdade. Perfeito isso. E realmente é muito importante a gente pensar a respeito. Eu tenho mais perguntas. A primeira é da Karina. Ela falou, é muito importante destacar essas questões éticas a longo prazo, com relação ao desempenho e às melhorias. Mas isso é um problema sistêmico. O que você pensa que as instituições, como empresas, instituições e sociedade, são responsáveis por quebrar esses padrões? Sim, essa é a pergunta de $1 milhão. Realmente, como que a gente faz uma mudança social? Eu penso que, sobre essa tecnologia, nesse sentido, isso nos dá uma chance de nos perguntar de fazer essa grande pergunta. A gente pode ter tecnologias assim e fazer com que isso sejam ferramentas para a justiça, para a igualdade e também, se a gente pensar nisso como projeto, a gente precisa de especialistas, pessoas que realmente estudaram como fazer mudanças políticas e sociais. Então, realmente, porque a gente está falando sobre toda essa questão geral da sociedade, o que a gente vai precisar é de uma ação em todos os níveis. Então, a gente vai precisar usar os níveis no governo, todos os níveis no mercado, nas empresas, nas economias. Todo mundo tem diferentes níveis de cultura quando a gente fala sobre essas preocupações, de pressões, para usar essa tecnologia. E ela pode não ser tão maravilhosa como a gente imagina. Então, isso é parte também da cultura. A gente tem que pensar, e as pessoas que não vejam vantagem nessa tecnologia de verdade? Então, também é uma questão de atitude. A gente vai ter que trabalhar em todos os níveis para que seja uma coisa que a gente possa absorver, porque é um problema muito complexo. Então, toda essa energia, a gente precisa realmente estar de olho. A última pergunta, depois de tudo que você falou, é muito importante. Juliana está perguntando, Abby, você está otimista sobre o futuro?
Oh, meu Deus. Depende do dia que você me pegou. Eu estou pensando aqui sobre tecnologia. É difícil pensar em tecnologia sem pensar sobre um sonho de progresso na mente. Nós construímos coisas novas porque a gente espera que a gente possa fazer algo grande. E em São Francisco, a gente realmente está motivado com a ideia de mudar o mundo. Mas eu não quero pensar que eu tenho que também pensar, a gente tem que ser melhor, mudar o mundo, a gente tem que ser melhor. Realmente a gente tem riscos, mas a gente toma risco. Mas eu diria que, claro, nos anos recentes vimos coisas que nos fazem ter medo do futuro. Até mesmo pensando sobre tecnologia, as coisas que podem ser mais negativas. O Facebook está nas notícias mais uma vez nas últimas semanas por saber das negatividades trazidas pelo seu produto e não conseguir mediar essas coisas negativas. Alguns dias eu fico preocupada, me preocupo que nós vamos continuar construindo coisas porque podemos e deixando com que essas coisas mostrem os piores aspectos da nossa sociedade. Mas eu também temos conversas como a que estamos tendo aqui hoje, outras que eu consigo ter, e eu vejo pessoas tentando fazer as coisas de uma forma responsável e melhorar o mundo. A maior parte dos dias eu me sinto otimista. Eu acho que, Juliana, você pode me tornar mais otimista ao continuar fazendo essas perguntas e trabalhando com as pessoas aqui para fazer com que as coisas sejam melhores. Bem, o futuro nós precisamos ter fé, né? Então, depois de tudo isso, eu gostaria de saber quais são as suas considerações finais, as suas palavras finais para nós. Bem, se eu posso deixar qualquer mensagem, seria para dizer que nós temos que começar entendendo para que serve a produtividade e para que serve a performance humana e nos perguntar por que nós queremos aumentar essas coisas. E depois nós podemos perguntar se vamos fazer isso, se vamos correr atrás das coisas que achamos que conseguimos ganhar ao aumentar a nossa produtividade, aumentar o nosso desempenho. Nós precisamos nos certificar que as decisões sobre como isso vai se parecer são compartilhadas amplamente. Todo mundo precisa ter uma voz sobre isso. Não é algo que é controlado por poucos ou guardado para poucas pessoas, mas isso realmente precisa ser um projeto para todos nós, para que possamos formar um futuro brilhante usando essa tecnologia. Se nós não fizermos isso juntos, eu acredito que vamos cometer um erro. Mas eu acho que se realmente se dermos uma voz para todas as pessoas, você pode estar certa, pode ser uma forma que vamos ajudar com que o mundo seja um lugar melhor. Abby, muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por compartilhar conosco todo o seu conhecimento, tudo que você estudou, muito obrigado. Eu espero que você tenha um dia excelente, eu espero que o futuro aguarde, o futuro tenha coisas maravilhosas para nós. Eu também, muito obrigada, tchau.